Salve meus irmãos, minhas irmãs, simpatizantes da nossa querida Umbanda. Meu nome é Denis, dirigente espiritual do Terreiro de Umbanda Caminhos de Aruanda. Estamos aqui juntos novamente para o programa de número 6, Perguntas e Respostas, logo depois da vinheta. Irmãos, então vamos à pergunta de número 1. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nesse e-mail que está passando aí embaixo, mande suas perguntas e sugestões para o nosso programa. Nos ajude a continuar com o nosso canal. Bom, vamos à resposta da pergunta de Elora de Minas Gerais. Um grande beijo a todos aí de Minas. Ela quer saber sobre os Exus e as Pombogiras. Eles fazem o bem, mas também fazem o mal? E por que da figura demonizada que encontramos nas imagens que vendem nas lojas de artigos religiosos? Por que são daquele jeito? Elora, vamos falar do Orixá Exu e também de todas as entidades que trabalham nessa força. Os Exus são os grandes mensageiros. Eles são os responsáveis por levar toda a comunicação do plano material para o plano espiritual. As nossas preces, as nossas orações, os nossos pedidos, são eles que encaminham para a espiritualidade maior. É através de Exu que essa comunicação acontece. Também são os grandes executores do karma e das leis divinas. São nossos guardiões, o que nos dá proteção nos trabalhos de ordem religiosa, impedindo que espíritos trevosos, quiumbas, possam atrapalhar os trabalhos. Nos terreiros nós temos a tronqueira, né, que é a famosa casa de Exu, onde toda a energia negativa é atraída e encaminhada para os seus devidos fins. Podendo assim, né, termos a paz e a tranquilidade para podermos nos conectar com a espiritualidade maior. São vitalizadores e desvitalizadores, trazendo assim o equilíbrio das energias. Responsáveis pelos nossos caminhos. Quando a gente desvia do caminho é o Exu, quem nos coloca no rumo de novo. Se você deseja fazer mal a alguém, desarmonizar um relacionamento, de alguma forma prejudicar o seu semelhante, não é Exu que responde a esse tipo de energia e a esse tipo de trabalho. Normalmente são espíritos trevosos, que nós chamamos de quiumbas, alguns eguns, que se aproximam e se afinizam com essa energia, fazendo assim com que esse tipo de trabalho seja realizado. E muitas vezes usam o nome de um Exu para se apresentar aí a quem pretende fazer esse tipo de trabalho. Bom, minha irmã, agora respondendo a pergunta das imagens, né? Por que são desta forma? Por que são vistos dessa forma? No passado, as religiões, elas eram meio que 8 ou 80, ou cabia dentro do entendimento, seja lá o que for, uma religião, um comportamento, né? Ou era Deus ou era o demônio. Então tudo aquilo que não era compreendido e tudo aquilo que não era entendido, ou era visto de uma forma divina ou era visto de uma forma demonizada. Não tinha meio termo. E isso foi trazido ao longo do tempo até os dias atuais. Mas hoje encontramos imagens de formas mais humanizadas. Por quê? Porque estamos hoje com uma maior compreensão do que é essa força da natureza, do que é essa força Exu. Irmã, espero ter respondido sua pergunta, que nosso Pai Oxalá abençoe você. E agora vamos à pergunta de número 2. Bom, irmãos, a pergunta é de Mari Silva, de Jundiaí. Na verdade, são duas perguntas. Pai Denis, sou médium umbandista há 3 anos. Recentemente li um livro onde relatam a materialização do caboclo cobra coral.
em uma sessão de materialização de espíritos. Isso realmente pode acontecer? Irmãos, só para esclarecer, o relato da Mari vem desse livro que vai aparecer aí para vocês, que é de autoria do Dr. Paulo César Frutuoso, médium que trabalha no Lar Frei Luiz. Vou responder a primeira pergunta, depois eu respondo a outra na sequência. Tá certo, Mari? Pode acontecer, mas depende de muitos fatores. E o fator principal é você ter um médium de efeitos físicos. Médium esse de extrema raridade. Você não encontra médiums hoje com efeitos que fazem, né, que produzem o efeito físico. Porque normalmente esses médiums, eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, em uma sessão, ou até na vida normal dele, na vida pessoal, ele sente pancadas, ele sente puxões de cabelo, arranhões. Então, normalmente, quando a família não tem um conhecimento, não tem uma visão espírita, por exemplo, eles acabam levando ele para um psiquiatra, né? Onde normalmente acaba internando ele, possivelmente por esquizofrenia ou alguma outra doença mental. Então esse médium, ou ele está internado em sanatório, ou muitas vezes ele se suicida, ele não aguenta, né, vivenciar essa situação. Então, realmente, para que isso possa acontecer, a materialização do espírito, é necessário esse tipo de médium. Através do ectoplasma liberado por esse médium, consegue-se a materialização dos espíritos. Pelo que percebi no relato do Dr. Paulo César, é feito numa cabine toda fechada, onde tem uma cama, esse médium fica deitado, adormecido, e essa liberação, né, do ectoplasma é que produz esse efeito de materialização dos espíritos. A segunda pergunta é, se o centro é kardecista, um caboclo pode se manifestar e ainda materializado? Depende muito da visão dos dirigentes do centro. Como ele vê a espiritualidade. Se você lembrar, né, na época de Zélio de Moraes, quando ele foi no centro kardecista, embora tenha se manifestado uma entidade se dizendo caboclo das 7 encruzilhadas, um dos médiuns percebeu que era um padre jesuíta. Ele não viu um caboclo, ele viu um padre jesuíta. Isso que nos leva a pensar que o espírito se manifesta da forma que ele desejar. Embora seja um padre, mas se dizia um caboclo. Se você vê nos relatos aí do Dr. Paulo César, você vai ver que ele fala assim, olha, nós trabalhamos no Lar Frei Luiz, Centro Espírita Cristão, mas esse centro é chefiado por Frei Luiz, ou seja, um frei da Igreja Católica, uma entidade da Igreja Católica se manifestando num centro espírita kardecista cristão. Então será que essa visão que nós temos sobre a espiritualidade, limitada inclusive, será que isso não é nós que dividimos a espiritualidade? O fato de você ser um médium bandista, seguir toda a ritualística da religião, é uma coisa, mas querer fechar os olhos para a espiritualidade e ditar regras de como ela funciona, será que nós estamos certos em fazer isso? Então, muitas vezes é aquilo que eu falo, eu vejo a espiritualidade de uma forma diferente, embora seja um médium bandista e tenha escolhido a Umbanda para meu caminho de desenvolvimento espiritual. Mas a espiritualidade não tem uma religião. Religião é uma coisa que nós criamos. Então é possível, sim, um caboclo se manifestar. Se ele vai ser aceito na sessão ou não, aí é uma questão de preconceito, na minha opinião. Bom, meus irmãos, é isso aí. Chegamos ao final de mais esse programa. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Agradeço a todos aqueles que enviaram suas perguntas. Até o próximo programa.